Olá, meus amigos, minhas saudações a todos. Este é o vídeo de número 2 sobre a Lei dos Crimes Hediondos, parte 2, no qual eu pretendo falar sobre os gravames dos crimes hediondos e equiparados em relação àquilo que existe no que tange aos demais crimes do ordenamento jurídico. Então, quais são os gravames próprios aplicáveis aos crimes hediondos e equiparados? Sempre lembrando que, junto com o vídeo aqui no YouTube, eu sempre posto também a sinopse da matéria que é aqui mencionada, que é aqui abordada. É uma sinopse por escrito, um roteiro, e que pode ser acessado e baixado por todos através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Clicando no link, você já tem acesso à sinopse e aí pode fazer o acompanhamento daquilo que eu falo aqui no vídeo através da respectiva sinopse da matéria. Então, os gravames que vão diferenciar os crimes hediondos e equiparados dos demais crimes do ordenamento jurídico penal brasileiro. O primeiro gravame que eu trago aqui é a questão da inafiançabilidade, que está prevista no inciso 43 do artigo 5º da Constituição e que também é reproduzida no inciso 2 do caput do artigo 2º da Lei 8.072. Então, a inafiançabilidade quer dizer que não vai caber liberdade provisória mediante fiança para crime hediondo. Porém, é importante nós deixarmos claro que a jurisprudência consagrou o entendimento, especialmente a partir da reiteração de jurisprudência pelo próprio Supremo, foi consagrado o entendimento de que pode ser concedida a liberdade provisória sem fiança. Então, até uma certa questão de coerência, talvez como pano de fundo nesse entendimento, porque há uma vedação de conceder-se liberdade provisória com fiança, mas não estaria vedado conceder-se liberdade sem fiança. Então, é algo para se refletir. Mas, de qualquer forma, a jurisprudência brasileira está bastante sedimentada nesse sentido, então, que embora não caiba fiança, é possível a liberdade provisória sem fiança nos crimes hediondos. A segunda questão, em termos de gravame, que eu trago aqui no nosso vídeo, diz respeito à prisão temporária, matéria aqui tratada na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei 8.072, no parágrafo 4º do seu artigo 2º. Sempre lembrando, para todos, a prisão temporária é aquela prisão prevista na Lei 7.960 de 89. Ela é uma prisão pré-processual, que tem o propósito de auxiliar, de facilitar as investigações. Então, ela é uma prisão pré-processual. Devem haver fundamentadas suspeitas de envolvimento do indiciado nos crimes relacionados no inciso 3 do artigo 1º da mesma Lei 7.960. A Lei 7.960, no inciso 3 do seu artigo 1º, faz uma relação dos crimes nos quais cabe a prisão temporária. Fora aqueles crimes, não há essa possibilidade desse tipo de prisão. Então, deve haver fundadas suspeitas de que o indiciado tem algum envolvimento em algum daqueles crimes que estão relacionados no inciso 3 do parágrafo 1º da Lei 7.960. E, além disso, a prisão temporária ela deve ser imprescindível para as investigações ou o indiciado não ter residência fixa ou ele não esclarecer suficientemente a sua identidade.
Esses outros requisitos, que são alternativos entre si, eles estão nos incisos 1 e 2 do mesmo artigo 1º da Lei 7.960. Então, quando é que cabe a temporária? Quando o indiciado ele não tem residência fixa, quando ele não esclarece suficientemente a sua identidade ou quando a prisão dele é imprescindível para as investigações. E, além disso, dentro da suspeita de estar ele envolvido em algum dos crimes do inciso 3 do mesmo artigo 1º. No caso de se tratar de crime hediondo, a prisão temporária ela pode ser decretada por até 30 dias, prorrogável por igual período. Sempre lembrando que quando o crime não é hediondo ou equiparado, nós estamos falando de prisão temporária de 5 dias, prorrogável por mais 5. O período de prisão temporária, 5 mais 5. Segundo diz o caput do artigo 2º da Lei 7.960. Então, crime não hediondo, prisão temporária por 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Até 5 dias, prorrogáveis por até mais 5. Crime hediondo ou equiparado a hediondo, prisão temporária de até 30 dias, prorrogáveis por mais até 30 dias. Em qualquer caso, sempre lembrando que em qualquer caso, hediondo, equiparado ou não hediondo, a prorrogação se dá sempre em caso de extrema e comprovada necessidade e sempre também mediante decisão fundamentada do juiz competente. O que varia realmente em relação aos crimes hediondos no que tange à prisão temporária é que o prazo é de 30 mais 30, enquanto nos não hediondos é de 5 mais 5 dias, certo? Um outro gravame em relação aos crimes hediondos, que está contemplado pelo parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 8.072, diz respeito à apelação em liberdade. Em caso de condenação por crime hediondo, o juiz deve decidir, então, fundamentadamente, se autoriza ou não o réu a apelar em liberdade. Se ele autorizar o réu a apelar em liberdade, ele pode ficar em liberdade enquanto corre o recurso de apelação perante o tribunal. E caso o juiz não o autorize a apelar em liberdade, para apelar ele terá que recolher-se à prisão. Essa autorização ou não para apelar em liberdade, ela tem que ser decidida pelo juiz na sentença e também de maneira fundamentada em relação a crime hediondo. Na prática, o que costuma acontecer? Se o réu respondeu o processo todo em liberdade, normalmente o juiz irá conceder-lhe o direito de apelar em liberdade. E se o réu respondeu o processo preso, normalmente o costume é que o juiz mantenha o réu, então, na prisão durante o recurso. Essa costuma ser a prática, Mas em qualquer caso, tratando-se de crime hediondo, condenação por crime hediondo, o juiz deverá decidir de maneira fundamentada se autoriza ou não o réu a apelar em liberdade ou se para apelar ele terá que recolher-se à prisão. Então é mais uma questão específica aí mencionada no parágrafo 3º do artigo 2º da LCH. Um outro gravame que eu anoto aqui diz respeito à insuscetibilidade do crime hediondo em relação à anistia, graça e indulto. Matéria que é tratada pelo inciso 43 do artigo 5º da Constituição e reproduzida no inciso 1 do caput do artigo 2º da LCH. Então, a Constituição, na verdade, lá no inciso 43 do artigo 5º, ela fala em insuscetibilidade de anistia e graça. E por conta disso acaba se interpretando, existe a interpretação que está também constitucionalmente proibido o indulto. A graça
é um perdão individual, enquanto o indulto acaba sendo uma espécie de perdão coletivo, de perdão difuso, né, perdão mais genérico para todos que preencham aqueles requisitos estabelecidos no decreto concessivo do indulto. Então, qual é a interpretação que se faz? Se está constitucionalmente, de forma expressa, proibida a graça, que é um perdão individual, também estará proibido o indulto, que é um perdão coletivo. O perdão coletivo nada é mais do que o somatório dos perdões individuais. Então, de qualquer forma, para não deixar qualquer dúvida, a lei dos crimes hediondos, ela insere, então, lá no inciso 1 do caput do seu artigo 2º, expressamente também a vedação do indulto, aquilo que está implícito no inciso 43 do artigo 5º da Constituição em relação ao indulto, passa a estar explícito no inciso 1 do caput do artigo 2º da LCH, de forma que, então, para resumir essa parte, não cabe em crime hediondo anistia, graça e indulto. Um outro gravame no que tange aos crimes hediondos é que o regime inicial do cumprimento da pena, segundo nos diz o parágrafo 1º do artigo 2º da LCH, o regime inicial do cumprimento da pena deve sempre e obrigatoriamente ser o regime fechado, independentemente da quantidade de pena que nós tenhamos totalizada, tratando-se de crime hediondo ou equiparado, e aí eu me reporto a todos aqueles crimes mencionados no nosso vídeo anterior, no vídeo sobre a lei dos crimes hediondos, parte 1, né? Então, tratando-se de crime hediondo ou equiparado a hediondo, sempre o regime inicial de pena será o fechado. O regime fechado, só para nós nos lembrarmos aqui, é aquele regime mais rigoroso de todos os regimes de privação de liberdade, que tem seu regramento no artigo 33, parágrafo 1º, letra A, e também no artigo 34 do Código Penal. Tá? Esse é o regime inicial para todos os crimes hediondos ou equiparados, independentemente da quantificação final da pena. Outro gravame relativo aos crimes hediondos e equiparados, nós vamos encontrar entre os incisos 5 e 8 do artigo 112 caput da Lei de Execução Penal, a LEP, né? Lei 7.210 de 1984, mas, claro, com as adaptações e as alterações feitas ao longo do tempo, inclusive as mais recentes. Então, a progressão de regime para crime hediondo, ela vai se dar nos seguintes percentuais. Esses percentuais, eles são maiores para progredir em crime hediondo, para progredir do fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto, tratando-se de crime hediondo, os percentuais de cumprimento de pena em regime mais rigoroso são sempre maiores do que em relação a crimes não hediondos. Então, temos os seguintes percentuais, que variam de 40% a 70% conforme o caso. Então, tratando-se de crime hediondo, o apenado deverá cumprir 40% no regime mais rigoroso para poder progredir de pena, se ele for primário. Isso está no inciso 5. Aliás, todos esses incisos que eu estou falando aqui se referem ao artigo 112 caput da Lei de Execução Penal. Então, se o apenado por crime hediondo for primário, ele tem que cumprir 40% da pena no regime mais rigoroso para poder progredir para um regime mais brando. Se ele for primário e o crime hediondo tiver resultado morte, nós temos aí a incidência do inciso 6, letra A do 112 da LEP, ele tem que cumprir 50% da pena. 40% se for primário e o crime hediondo não tiver resultado morte.
50% se for primário e o crime hediondo tiver resultado morte. 60% vai ter que cumprir no regime mais rigoroso, para ir para o mais brando, 60% da pena no regime mais rigoroso, se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, e esse crime hediondo ou equiparado não tenha resultado morte. E ele vai ter que cumprir 70% no regime mais rigoroso para poder progredir, se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Então, neste caso, ele tem que cumprir 70% da pena. Recapitulando, então, os percentuais para a progressão de regime tratando-se de crime hediondo. 40% se o apenado for primário e no crime hediondo não houver resultado morte. 50% se ele for primário e no crime hediondo houver resultado morte. 60% se ele for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e 70% se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. Essas regras, como eu disse, elas estão entre os incisos 5 e 8, esses percentuais estão entre os incisos 5 e 8 do caput do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Também são gravames dos crimes hediondos quando comparados com os crimes não hediondos. Temos, por fim, ainda um outro gravame em relação aos crimes hediondos que diz respeito ao livramento condicional. Livramento condicional, que é aquele instituto, previsto no artigo 83 e seguintes do Código Penal. Então vamos lá. Qual é o maior gravame em relação a crimes hediondos? A fração mínima do cumprimento de pena para a obtenção do benefício do livramento condicional, que no caso dos crimes hediondos é maior do que para os crimes não hediondos. Nos casos de crimes não hediondos, o 83 do Código Penal fala em 1/3 da pena para réu primário ou metade da pena para réu reincidente. Quando se trata de crime hediondo, nós temos 2/3, desde que o apenado não seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Então, ele pode ser primário, ou se for reincidente, a reincidência não se dá especificamente em crime hediondo ou equiparado. Agora, quando se der, quando o agente ele for, então, primário ou não reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, ele praticando um crime hediondo, ele tem que cumprir 2/3 de pena. E para o caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, não há previsão no artigo 83 do Código Penal de progressão de regime. Então, só vai ter progressão de regime, e assim mesmo aos 2/3 de cumprimento, o sujeito que for primário ou que for, pelo menos, não reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Se ele for reincidente, o crime de uma condenação anterior for hediondo ou equiparado, e agora o atual também for hediondo ou equiparado, não há previsão no artigo 83 do Código Penal para progressão de regime. E um detalhe importante, é expressamente vedada para crime hediondo ou equiparado com resultado morte o livramento condicional, se, mesmo sendo o acusado primário ou reincidente, não haverá livramento condicional com crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Essa regra está prevista no 112 caput, incisos 6A e 8 da Lei de Execução Penal.
Então, só para deixarmos aqui bem claro, né? Quais são as frações? 2/3 para o acusado condenado que não seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Pode ser primário, né? Ou se for reincidente, que não seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, 2/3. Inciso 5 do 83 do Código Penal. Se for reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, não há previsão de livramento condicional, segundo a regra do artigo 83 do Código Penal. E para o autor de crime hediondo ou equiparado, que tenha tido resultado morte, seja ele primário ou reincidente, também não há previsão, é vedado expressamente, melhor dizendo, o benefício do livramento condicional. Esta vedação está prevista no 112 caput, incisos 6A e 8 da Lei de Execução Penal na sua redação atual. É isso, meus caros. Então, os maiores gravames relativos aos crimes hediondos, né, do que não se aplicam a outros não hediondos, são então estes. A questão da inafiançabilidade, um prazo maior de prisão temporária, da questão da decisão do juiz sobre poder ou não apelar em liberdade, da insuscetibilidade de anistia, graça e indulto, do regime inicial de cumprimento de pena obrigatoriamente ser o fechado, dos maiores percentuais para a progressão de regime e também de uma fração maior de cumprimento de pena para o livramento condicional quando couber, inclusive com situações em que não é previsto o livramento condicional para autor de crime hediondo ou que é expressamente vedado o livramento condicional também para autor de crime hediondo. Um abraço a todos. Né? Caso tenham dúvidas, como eu disse, a sinopse dessa matéria ela está disponível para todos, bastando a sinopse por escrito, bastando acessarem a mesma através do link que aparece aqui logo abaixo na parte descritiva do vídeo. Um abraço a todos e até a nossa próxima postagem aqui no YouTube.